Fala pessoal, hoje estamos aqui em mais uma aula de eletrônica de potência e dessa vez eu trago para vocês os conversores CC/CC chaveados. Bem, e para motivar vocês a estudar esse tema e mostrar que ele é importante, eu trago aqui uma análise que eu já trouxe na primeira aula. Gente, a primeira ideia é que a gente pode fazer uma regulação, que é chamada de regulação linear, é nós utilizarmos um transistor aqui, né? E esse transistor vai basicamente fazer o papel aqui de uma resistência variável. E através desse transistor, né, que funciona como uma resistência variável, a gente vai entregar aqui na nossa saída a tensão desejada. Então, no primeiro caso aqui, a gente imagina que eu vou ter na minha tensão de saída 15 volts, sendo que a minha tensão de entrada é 20 volts. 20 volts é a minha tensão de entrada, a minha tensão de saída é 15 volts. E a corrente que passa por aqui pelo circuito é 1 ampere. Ora, se a gente calcular a potência, né, de saída e potência de entrada, a potência de saída é tensão de saída vezes a corrente que passa no circuito. Vai lembrar que essa corrente aqui circula tanto na saída quanto na entrada. E a nossa potência, isso daqui é a potência de saída, e a nossa potência de entrada, ou potência da fonte, né, da supply, é tensão de entrada vezes a corrente. Então, vindo para cá, a gente tem que o rendimento é potência de saída dividido por potência de entrada. A potência de saída é 15 vezes 1, que dá 15, potência de entrada, 20 volts vezes 1 ampere, que dá 20, 15 dividido por 20, a gente tem aí um rendimento de 75%. No segundo caso, novamente a nossa tensão de entrada é 20 volts, tensão de saída agora vai ser 5 volts e a corrente que circula pela minha carga vai ser 1 ampere. Então, potência de saída é 5 volts vezes 1 ampere, 5. Potência de entrada, 20 volts vezes 1 ampere, 20. Eficiência 5 sobre 20, 25%. Então a gente está vendo que se a gente utilizar uma fonte linear, como é esse caso aqui, a gente pode às vezes ter aí uma eficiência de 75, 80, 90%, mas a depender do caso a gente pode ter eficiências aí baixíssimas, aonde a maior parte da nossa potência, né, ela é consumida, ou melhor dizendo, da nossa energia, ela é consumida em forma de dissipação aqui no nosso transistor. E claramente que isso não é eficiente, né? Não é interessante a gente fazer com que esse nosso dispositivo funcione dessa forma. Então, uma solução que nós temos é pensar na seguinte ideia. Ora, o que a gente pode fazer então é pegar uma fonte de tensão, ligar e desligar uma chave, e com isso eu vou ter esse gráfico aqui, ó, na minha saída. E a gente sabe que a tensão média dessa saída aqui é basicamente eu tirar a média de um desses períodos aqui, ó. A média de um desses períodos é basicamente Vs, né, vezes o tempo em que fica ligado, T-on, para quem quiser a integral tá aqui, tá? Dividido pelo período, né? Então, a gente tem aqui, ó, que a nossa tensão de saída vai ser uma fração aqui, ó, da tensão de entrada. Então, se a gente ajustar o tempo em que fica ligado aqui, a gente consegue ajustar a nossa tensão de saída. A gente consegue ter 6 volts aqui, 4 volts. E como o dispositivo que produz esse efeito é uma chave, a minha chave apenas liga e desliga, certo? Então, ou ela está conduzindo ou não está conduzindo. Em momento nenhum ela está dissipando potência. Portanto, a nossa conversão aqui de energia, teoricamente, é 100%. Então aqui, nesse caso aqui, 100% do que a gente tem na entrada vai para a saída. Na prática, nós sabemos que as nossas chaves também têm uma pequena perda, né? Que ela não liga e desliga instantaneamente, às vezes ela gasta um tempinho para isso. Com isso nós teremos algumas perdas, mas com certeza ainda garantem aí a eficiência desse nosso circuito aqui nos piores casos superior a 80%, mesmo em fontes razoavelmente projetadas. A partir da ideia, então, que eu acabei de apresentar, o que a gente tem é o seguinte: aqui nós temos um conversor rebaixador, também chamado de conversor buck. Ele basicamente tem aquela nossa chavezinha que nós mostramos. Em seguida, nós temos um filtro LC, passa baixa. Dessa forma, vocês viram que lá na nossa saída, nós tínhamos um sinal que ligava e desligava. Ora, a componente média disso aqui é um valor DC.
Então, se nós utilizarmos um filtro para recuperar apenas o valor DC, nós então obteremos aí um valor constante na nossa saída. Uma das considerações que a gente vai fazer é desconsiderar as perdas que nós temos aqui nas nossas chaves. Vamos considerar elas como sendo curto-circuito, mesmo nesse nosso diodo aqui que nós temos. E a nossa tensão de saída aqui vai ser constante, tá? Então, nós já estaremos analisando aqui esse circuito como se ele estivesse em regime. Então, gente, qual que é a primeira análise que nós temos aqui quando a nossa chave está ligada? O que nós vamos fazer basicamente para esse circuito é analisar quando a nossa chave está ligada e quando a nossa chave está desligada. E o que nós estamos interessados em saber é qual que é a variação da corrente. Uma vez que a corrente no nosso indutor, ela vai variar linearmente, assim, hora subindo e hora descendo, como vocês podem ver, de azul. Então, olha só, gente. Na nossa análise ligada, a nossa chave aqui está ligada, certo? Então a nossa corrente flui nesse sentido. Então basicamente nós temos aí a nossa malha como sendo a minha fonte, está aqui, o indutor está aqui, e aí o capacitor e a resistência que estão aqui. Construindo essa malha, nós temos aí que Vs é igual a tensão no indutor mais a tensão de saída. A tensão no indutor, ela é dada por isso daqui, por L vezes variação da corrente no indutor dividido pela variação do tempo. O tempo, já que é o tempo onde o nosso dispositivo está ligado, esse tempo onde ele fica ligado é D vezes o período, é uma fração do período. D é um número que vai de 0 até 1, né? Pode ser um número que vai de 0 até 1, a depender do quanto a nossa chave passa ligada. E T é o período. Então, se a gente pegar essa fração aí, é exatamente o tempo onde o nosso dispositivo fica ligado. Organizando essa equação, nós encontramos aqui que a variação da nossa corrente é dada por isso aqui. dTVS menos E0 dividido pelo indutância. Na análise off, fica ainda mais fácil. Nós vemos que a nossa chave está aberta, né? Então, todo esse resto aqui pode ser desconsiderado. O nosso diodo vai ser considerado um curto. E aí nós temos aí basicamente a nossa indutância, a nossa tensão de saída aí no nosso circuito. Montando a análise de malha, nós vemos que a tensão no nosso indutor é igual a menos a tensão na nossa saída. Tensão no nosso indutor é L delta I L delta T, onde esse nosso delta T aqui, quando está desligado, né, ele vai ser 1 menos D, D é o tempo que está ligado, vezes o período. Se D é o tempo que está ligado, 1 menos D é o tempo que fica desligado. Isso daí multiplicado pelo período. Dessa forma, nós temos aqui, organizando, que a nossa variação de corrente, ela vai ser dada por essa nossa equação. Vocês podem ver, gente, que o nosso delta IL na subida, que é quando está ligado, ele é igual ao delta IL na descida, que é quando a nossa chave está desligada. Portanto, o que nós podemos fazer é o seguinte, que a soma dessas duas variações aqui, é zero. Então, portanto, se eu pegar esse delta IL, fica delta IL on mais delta IL off, e isso vai ser igual a zero. Reorganizando, delta IL on é igual a menos delta IL off. E isso é exatamente o que nós temos aqui. Vocês podem ver que basicamente eu peguei isso e coloquei aqui, e aqui eu coloquei o inverso, né? Aqui a gente não tem o sinalzinho de menos. Então, fazendo essa igualdade aí, nós podemos cancelar o período, podemos cancelar também a indutância, e o que nós vamos obter aqui é justamente a nossa tensão de saída. Reorganizando essa equação, para quem quiser aí pode fazer aí no papel, nós chegamos no resultado de que a nossa tensão de saída é basicamente o ciclo de trabalho, que é esse D, que é aquele númerozinho que indica o tempo ou a parte do período em que nós deixamos a nossa chave ligada, vezes a tensão de entrada. Então, basicamente, como esse nosso D eu falei para vocês, ele varia de 0 até 1, né? Ele pode variar, ser um número qualquer de 0 a 1. Basicamente, a nossa tensão de saída ela é uma parcela da nossa entrada. Então, se a nossa entrada tem lá 12 volts, eu consigo ter na minha saída 5 volts, se eu quiser, 10 volts, 1 volt, 3 volts, certo? Eu consigo ter qualquer parcela que eu quiser da minha tensão de entrada. E é por isso que o Buck é um dispositivo muito interessante para a gente estar utilizando. Se eu tiver uma tensão DC mais alta e quiser rebaixar essa tensão,
da forma mais eficiente possível, eu posso utilizar um conversor rebaixador Buck. E aí, gente, antes de eu avançar, é interessante eu esclarecer uma dúvida para vocês. Vocês estão vendo aqui que a corrente no nosso indutor, ela sobe como uma reta e basicamente desce como uma reta, né? Isso é verdade, pois se a gente pegar aqui a nossa equação, né? Se a gente pegar aqui delta IL dt, vai ser Vs menos V0 dividido por L, certo? Então vocês veem aqui, ó, que esse valor, eu falei para vocês no início, a nossa tensão de entrada é uma tensão DC, é constante. Na nossa análise, a tensão de saída vai ser uma tensão DC, também constante, certo? A indutância é um valor constante. Então, a nossa variação aqui, ó, ela vai ser uma variação constante. E quem que tem uma variação constante? Uma reta, certo? Então, ora, a gente vai ter uma corrente subindo aqui no nosso indutor, que é nesse caso, e quando a nossa chave estiver desligada, a gente vai ter a nossa corrente caindo aqui, certo? E basicamente esse princípio aqui que eu estou explicando nesse conversor Buck, ele é o princípio que é verdadeiro para todos os outros conversores que nós veremos adiante. Nós sempre teremos a corrente no nosso indutor fazendo esse zigue-zague aqui, essa forma de onda triangular. Em seguida, gente, o que nós vamos querer saber é qual que é a corrente máxima e a corrente mínima do nosso indutor. A gente sabe que a nossa corrente no nosso indutor, a nossa corrente máxima, ela vai ser basicamente a corrente média no nosso indutor, mais aquela variação de corrente dividido por 2. Pois, se nós olharmos aqui, bem aqui no meio nós temos a corrente média no indutor, né? Corrente média. E aí, para cada lado aqui, a gente vai ter delta IL sobre 2, né? Que é esse delta IL que nós temos aqui. Então, basta nós encontrarmos quem que é essa corrente média e somarmos ou subtrairmos com esse delta IL sobre 2, que daí nós achamos o valor de máximo, se somarmos, e o valor de mínimo, se nós subtrairmos. Então, retornando para cá, nós vemos que a nossa corrente média no nosso indutor, ela é basicamente a corrente que vai passar pela minha resistência, pois a variação da corrente que vai ter no meu indutor vai servir justamente para carregar o meu capacitor aqui. Então, a minha corrente média no meu indutor é a tensão de saída dividida pela resistência, que é a corrente na resistência. E aqui nós temos aqui a metade da nossa variação da corrente no indutor. No caso aqui, nós podemos tanto pegar esse valor aqui para sabermos a variação, quanto nós pegarmos o módulo desse valor aqui para nós sabermos essa variação. E aqui, geralmente, nós utilizamos qual dos dois for mais simples para nós equacionarmos. Ajeitando aqui, o que nós temos aqui é esse equacionamento. E por fim, nós podemos fazer a mesma coisa para nós encontrarmos a tensão mínima, a corrente mínima no nosso indutor. Vai ser a corrente média, que a gente já sabe quanto é, menos delta IL sobre 2, que organizando nós teremos isso aqui. Ora, gente, isso aqui serve para quê? Serve para a seguinte coisa. Vocês percebem que bem aqui nós temos o nosso indutor. Nós sabemos quem que é D, pois vai ser a porcentagem, né? A fração da tensão de entrada que nós queremos, né? Para que nós tenhamos determinada tensão na saída. Nós sabemos quem que é a frequência de chaveamento. Nós sabemos quem que é a resistência que nós iremos utilizar. E nós sabemos a tensão de saída que nós queremos através desse nosso equacionamento aqui. E a corrente mínima no meu indutor, para que ele atue de forma contínua, né? Para que ele atue como aquele zigue-zague, certo? Que nós vimos no gráfico de cima, é que esse limite inferior aqui, ele não deve ser menor que zero. Então ele pode ser no máximo igual a zero. Então é justamente isso aí que a gente utiliza para nós determinarmos o valor mínimo de indutância. É quando a corrente mínima no indutor é igual a zero. Fazendo isso, nós isolamos o valor de indutância. E aí, olha só o que a gente faz. A gente iguala isso aí, esse nosso equacionamento aqui a zero. E aí, ajeitando, nós chegamos que a nossa indutância mínima ela vai ser igual a 1 menos D vezes R dividido por 2 vezes a frequência. Desse jeito aí, nós conseguimos encontrar a indutância mínima
E para evitar qualquer variação de projeto, nós costumamos multiplicar essa indutância mínima por algum fator de segurança aí. Alguns utilizam 1,25, outros utilizam 1,5, a depender aí do que você quiser fazer no seu projeto. Em geral, gente, eu costumo considerar isso daqui com o pior caso. E esse 1 menos D aqui, vocês podem ver que o maior valor de indutância vai acontecer quando esse cara aqui for igual a 1. Então, geralmente, quando eu vou montar o projeto, eu já considero esse cara aí igual a 1. E aí, a minha indutância mínima fica ainda mais fácil de ser calculada, porém maior, né? Fica R dividido por 2F. E aí, com isso, a gente pode encontrar o nosso valor de indutância e ainda multiplicar ele pelo nosso fator aí de segurança. Então, gente, na nossa equação, no nosso gráfico da corrente no indutor, nós vimos que ela é uma corrente em forma de zigue-zague, né? E acontece que, como eu disse para vocês, a corrente média que eu tenho no indutor, ela vai ser igual à corrente que vai passar no meu resistor. Já essa variação aqui, subindo e descendo, vai ser justamente a troca de carga entre o indutor e o meu capacitor. Então, se nós quisermos saber a quantidade de carga armazenada no meu capacitor, basta nós pegarmos aqui a área desse meu triângulo, onde sabemos que a altura dele é metade daquela variação do ΔIL e o período, né, é metade da frequência do período de chaveamento, que é T sobre 2. A partir disso, nós sabemos que ΔVC ele é igual a ΔQ sobre a capacitância, né? E sendo que o nosso ΔVC ele é igual ao próprio V0, né? O ΔV0. Então nós teremos que ΔV0 é ΔQ, né? A variação da carga dividido pela capacitância. E aí é exatamente o que nós temos aqui. Então meu ΔV0 vai ser 1 dividido pela capacitância vezes o meu ΔQ, que é exatamente essa área do triângulo aqui. E a área do triângulo a gente sabe que é base vezes altura dividido por 2. Então aqui já está o dividido por 2. A gente sabe que a altura do nosso triângulo é essa. E a base do nosso triângulo é dada por isso aqui. Ajustando esse nosso cálculo, nós chegamos nesse equacionamento aqui. Se nós substituirmos o ΔIL pela nossa forma que nós encontramos lá em cima, nós podemos reorganizar isso e deixar a nossa capacitância em função aqui da variação da tensão de saída. E dessa forma nós conseguimos definir qual que será a oscilação que nós teremos aqui na saída. Vocês podem ver já de antemão que quanto maior tem a variação aqui também. Para quem quiser, nós podemos ou calcular a capacitância a partir da variação que nós queremos, ou nós podemos utilizar essa forma de cima aqui e chutar um capacitor já razoavelmente grande, 100 micro, por exemplo, 33, 47 microfarads, e aí nós vamos ver aí a variação da tensão de saída que nós vamos ter, para ver se é aceitável para o nosso projeto ou não. Lembro também a todos vocês que aqui os componentes são considerados ideais, né? Então a perda no circuito é nula e toda a potência da entrada é transferida para a saída, porém na prática a gente tem perdas. Entretanto, se o circuito for bem projetado, nós podemos ter uma eficiência até próxima de 95%. Bem, gente, com isso a gente fica por aqui. Vocês viram aí como que a gente projeta esse nosso dispositivo, né? Aonde nós temos uma chave aqui que geralmente é um MOSFET. Esse nosso diodo aqui, ele precisa ser um diodo que suporta essa corrente aqui, ó. E também precisa ser um diodo de comutação rápida, tá bom? Precisa ser um diodo rápido. A nossa indutância, nós vimos como calcular. Nós vimos lá a indutância mínima. E o nosso capacitor para o projeto, nós também vimos aí como calcular, a depender aí da variação que nós aceitamos ter na nossa saída. A frequência de chaveamento, gente, a regra básica que nós temos é que nós sempre utilizamos uma frequência maior do que 20 kHz, pois acima de 20 kHz nós estamos aí acima do nível de audição do ouvido humano, e acontece que por vezes os indutores principalmente são dispositivos que às vezes aí, se não forem bem fixados, eles podem apresentar uma variação nessa frequência de chaveamento. E aí fica, se for uma frequência abaixo de 20 kHz,
fica aquele barulhinho parecendo de inseto saindo da sua fonte chaveada, que talvez vocês tenham em algum dos celulares de vocês, ou alguma coisa desse tipo. Então, para evitar esse incômodo, né? Então a gente, por via de regra, geralmente utiliza aí uma frequência acima dos 20 kHz, algo entre 30 e 50 kHz aí geralmente. Vale lembrar também que conforme vocês veem aqui, ó, conforme a gente aumenta a frequência, o meu indutor ele diminui e a minha capacitância aqui de saída, ela também pode diminuir, né? Ela também vai ter seu tamanho diminuído. Então você utilizar a frequências maiores é interessante porque você pode diminuir a sua capacitância de saída e também diminuir o tamanho aí do seu indutor, tornando-os mais baratos. Então é sempre uma balança aí. Porém, ao mesmo tempo, conforme você aumenta a frequência, né, você costuma ter maiores perdas naquele diodo e na nossa chave liga-desliga. Então é uma balança aí que você tem que equilibrar ali e achar o ponto que é mais interessante para o seu projeto. Bem, gente, com isso eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre esse nosso dispositivo. Recomendo vocês a tentar projetar algum dispositivozinho desses daí usando o LT Spice. Na aula de hoje a gente fica por aqui e até a próxima.